Olá, quinto ano! Vamos para mais uma aula. E nossa primeira aula de hoje, nós temos uma aula de história. Vamos aprender mais um pouco sobre a vida dos imigrantes e como eles chegaram até aqui. Então, como tudo começou? A partir da chegada dos europeus para as nossas terras brasileiras. A nossa história, a partir daí, começou a ser marcada por chegadas e partidas de pessoas. E essas pessoas são quem? Os imigrantes. Desde as grandes navegações, a implantação das capitanias hereditárias e o tráfico de escravos nesse mesmo período. A marca da imigração no Brasil pode ser percebida especialmente na cultura e na economia das duas mais ricas regiões brasileiras, a região Sudeste e a região Sul. São as regiões que mais têm característica desse período, tá? A colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, visando o povoamento e a exploração da terra por meio de atividades agrárias. Nós já vimos que, na verdade, esses povos que vieram para cá, os imigrantes, ele não veio a passeio nem para conhecer nenhuma terra. Eles vieram para colonizar e daí aconteceu o processo de povoamento, porque eles colonizaram e tinha que esperar o tempo determinado para o plantio e a colheita desses produtos. Por isso que houve o processo de povoação, que foi o período que eles ficaram ali para poder esperar a colheita, e a colonização, porque eles ocuparam as terras e eles colonizaram, ok? Foi um momento ao mesmo tempo colonizador e povoador, porque contribuiu para formar a população que se tornaria brasileira, sobretudo no processo de miscigenação que incorporou portugueses, negros e indígenas. Nós já vimos que o que é miscigenação é a mistura de raças. Nós aqui somos brasileiros. E quando eles vieram, português, europeu, todos esses povos vieram para cá, a raça começaram a se misturar. Começou a haver também aqueles casamentos, a mistura de raça, tudo. E daí houve um processo chamado miscigenação, que foi a formação de uma população com uma mistura de raças aí que aconteceu. Os africanos espalharam-se por todo o território brasileiro, em engenho de açúcar, fazenda de criação, arraiais de mineração, sítios extrativos, plantação de algodão, fazenda de café e áreas urbanas. Então veja que as atividades dele não ficou concentrada em apenas um lugar, eles se espalharam pelo mundo, pela região brasileira. E aí eles começaram a trabalhar nessas atividades aí, na mineração, em sítios de algodão, fazenda de café, também áreas urbanas, tá? Sua presença projetou-se em toda a formação humana e cultural do Brasil, com técnicas de trabalho, música e danças, prática religiosa, alimentação e vestimenta. Então veja que aqui foram algumas das formas, de contribuição dessa população, dessa cultura, que misturou com a nossa e também nós aprendemos com eles. O processo de imigração no Brasil ele ficou dividido em 3 períodos, tá? O auge da escravidão, o declínio da escravidão e a extinção da escravidão. O auge da escravidão foi o principal período, quando a escravidão mesmo estava em alta, tá? Nesse período, era livre a importação de africanos, como se eles fossem uma mercadoria. Você comprou, pode importar, pode mandar embora, entendeu? Quando decretou a proibição do tráfico. Então, até antes de decretar a proibição de tráfico de escravo, que é a compra, porque na verdade não se pode comprar pessoas. Então, até esse momento, era livre, poderia comprar, poderia fazer o que quiser, até maltratar, que eles maltratavam mesmo. Tá? Quando chegou no declínio da escravidão, esse período é marcado por medidas progressivas de extinção da escravatura. Foi quando já começou a surgir as leis de proteção para essas pessoas, como a lei do ventre livre, que dizia que as crianças que nascessem a partir desse momento, elas estariam livres. Nessa época aí foi em 1885. Também veio a lei do sexagenário,
que dizia que pessoas a partir de 65 anos, eles não eram mais escravizados, seria considerada uma pessoa livre, né? Porque não estava mais apto ao trabalho, escravo. Como hoje nós temos essa garantia e graças a Deus não somos escravos, mas a partir de 65 anos você recebe um auxílio, né? Um benefício do governo que chama aposentadoria e daí você fica tranquilo. E por último tivemos a extinção da escravidão. Extinção quer dizer o quê? Acabar, né? Então, que durou até meados do século XX. O trabalho livre ganhou expressão social e a imigração cresceu notavelmente, de preferência para o sul de São Paulo com a lavoura cafeeira. Então, nesse último período aí, não existia-se mais escravo, mas as pessoas trabalhavam em fazendas e aí ele já recebia o que era seu de direito, ok? Também a imigração no Brasil, ela se classifica de 2 tipos. Lá foi os 2 tipos de escravidão, os 3 tipos. Aqui há os 2 tipos de imigração no Brasil. A imigração de concentração e a imigração dispersa. Concentrar é o que? Aglomerar, é ficar uma quantidade maior em um determinado local. E quando você fica concentrado, você fica o quê? Uma quantidade grande, não é isso? Então, diga assim, ó. Concentre-se todos aqui. Então, tem ali uma quantidade de pessoas suficiente. Então, no processo de concentração, eles se localizavam em colônias, como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esse povo ele não tinha contato com o governo brasileiro. Por quê? Porque eles não tinham um contato, né? Eles não se comunicavam com o governo. Ele só começou a se comunicar quando as suas colônias começaram a dar frutos, que eles precisavam vender os seus produtos, né? Aí, a partir daí que eles tiveram uma comunicação com o governo. Já a dispersão, ela acontece de forma como ocorreu nas fazendas de café de São Paulo e nas cidades, principalmente de Rio de Janeiro e São Paulo. Uma coisa dispersa é uma coisa espalhada, tá? A mesma coisa acontecia na dispersão. Como era esse movimento? As pessoas não ficavam juntas. Elas ficavam em locais bem distantes uma da outra, tá? Para ir fazer a sua colonização, o seu trabalho. Os principais grupos de imigrantes no Brasil são os portugueses, os italianos, os espanhóis, alemães, japoneses, que representam mais de 80% total do país. Suas contribuições para nós foram na urbanização e arquitetura, agricultura, indústria, literaturas, educação, gastronomia e sociedade, tá? Então, meus amores, aqui é um pouco da nossa aula de história, tá? Sobre os povos imigrantes, o que eles fizeram por aqui, o que aconteceu nesse período todo. E agora vamos ficar aqui com algumas dicas sobre o coronavírus. Veja as medidas para evitar o contágio do coronavírus no transporte, ó. Mais uma vez relembrando, já que a gente sabe como se cuidar dentro de casa. Mas na hora que dá necessidade de viajar o papai e a mamãe para a realização de trabalhos, elas estão se cuidando direitinho. Veja a dica, ao final da sua viagem, lave as mãos com água e sabão ou higienize com álcool em gel. Evite tocar as mãos com os olhos, bocas e nariz. Use lenço descartável e após o uso joga na lixeira do ônibus ou numa lixeira apropriada, tá? E agora, meus amores, vamos estudar um pouco sobre a água, já que ela é essencial para a nossa sobrevivência, principalmente nesse período. Nós precisamos nos hidratar bastante, lavar bastante nossas mãos, tomar mais banho ainda, porque toda vez que você vai na rua e volta, você tem que tomar banho, tá? Então, vamos lá. A água, embora 3/4 da superfície da Terra esteja composto de água, a maior parte não está disponível para consumo humano, pois 97% da água é salgada, encontrada em mares, oceanos, e 2% forma as geleiras inacessíveis. Então, praticamente não temos quase água nenhuma para sobreviver. Mas vamos lá. Água, fonte de vida.
Precisamos dela tanto quanto o ar para respirar. Os outros seres também precisam, já que as plantas precisam da água para fazer seu processo de clorofila, tá? Ficar verdinhas, bonitas. Os animais também precisam da água para sobreviver, tá? Então, assim, é um líquido muito importante para todos nós, tá? A poluição está acabando com nossas águas. Quem é que polui? O ser humano, não é os animais, somos nós seres humanos. Nós, a cada dia, principalmente nas aulas que nós temos de sociologia, nós aprendemos que nós, como seres planetários, devemos cuidar melhor do nosso planeta, do aquecimento global, combater, né, isso, da água. Então, o homem usa descontroladamente os recursos naturais, inclusive a água. Ele só quer retirar, retirar e retirar. Nós sabemos que a água ela é um recurso renovável, mas se não cuidarmos, né, direitinho, saberemos que um dia ela irá faltar. Quais as maneiras para estar economizando e preservando a nossa água? Então, veja algumas dicas básicas que contribuem para a economia da água. Na hora de tomar banho, desliga o chuveiro na hora de ensaboar. Quando for escovar os dentes, fechar a torneira e quando você escova os dentes, pode significar boa economia. Lava as mãos, molha as mãos e pulso com água. Depois desliga a torneira para ensaboar e esfregar. Na hora de regar as plantas, troque a mangueira por um regador, o que ajuda a economizar água. Lavar o quintal, também economizar. Verificar se as torneiras estão todas fechadas, sem pinga-pinga, porque em cada pingo de água você sabe que está sendo perdido ali na nossa natureza. Na hora de lavar roupa, reciclar o máximo a água da lavanderia, pode jogar para lavar uma calçada, lavar um quintal, reaproveitar para lavar o carro, ok? Fazer aí o reaproveitamento. Na hora de lavar a louça, também manter as torneiras fechadas. Sem brincadeira com a água, evitar banho de mangueiras. Prefira diversão na piscina ou em bacia para os pequenos. E na hora de lavar os veículos e calçada, evite lavar com frequência calçada e veículo, priorize água para alimentação e higiene pessoal, tá? Então, aqui temos algumas dicas de como fazer a preservação da água, pessoal. Mas nós sabemos que a água, na maioria das vezes, ela está poluída. O que é que acontece que a água polui? Sabemos que são o quê? Alteração com agentes físicos, químicos e biológicos, que possam prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar das populações, causar dano à flora e à fauna, ou comprometer o seu uso por fins sociais e econômicos. Nós não devemos consumir uma água poluída, porque vai comprometer a nossa saúde. Os animais também não vão sobreviver, nem as plantas, se estiverem com água poluída. Então, o correto, o adequado é o quê? Fazer a preservação da água e que ela permaneça saudável, tá? Vamos agora para o nosso próximo assunto. Aí. Já que estamos falando de água, não é? Sociologia, vamos para mais uma aula de sociologia. Só que agora nós vamos falar da fauna e da flora e das pessoas também, né? Mas assim, a Amazônia e seus encantos. Além da fauna, que são os animais, temos a flora, que ela é muito rica na Amazônia. Então vamos lá. A floresta amazônica, nós sabemos que é a maior floresta do mundo. Ela está estendida aí por 9 países: Bolívia, Peru, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Colômbia, Equador, Venezuela, e a maior parte dela se encontra no nosso riquíssimo Brasil, tá? Ela é rica em água, em fauna e em flora,
Só em espécies de plantas temos 170 mil espécies. Pense aí, são muitas, não é isso? Mas a fauna, quando nós falamos da fauna, estamos falando dos animais que a compõem. Então, sua maior parte é formada por animais que habitam em copas de árvores. E esses animais nem sempre eles são vistos, tá? A maior parte delas ainda são desconhecidas. Alguns são os tucanos, os papagaios e pica-paus, tá? Os mamíferos também, que são os morcegos, os macacos e roedores. E também nas copas de árvore armazena uma imensa quantidade de invertebrados que são importantíssimos na preservação da biodiversidade, já que biodiversidade é o conjunto de uma variedade de vidas diferentes. E essa vida uma depende da outra para poder manter o equilíbrio natural, né? O equilíbrio na natureza para que todas vivam bem. E, meus amores, por aqui ficamos nossa aula de hoje, tá? Livro de História, página 115 e 116, Caderno de História, todas as laudas, livro de Sociologia, bons estudos, bons finais de semana, fiquem com Deus, se cuidem e até segunda-feira, meus amores. Beijo.